Gente, o Matéria-Prima de hoje está recheado com muitas informações sobre cultura e sobre educação. Nós vamos fazer um papo cabeça muito bom aqui com uma pessoa que é licenciada em História, também é bacharel em Direito, tem uma atuação muito grande em Sergipe, na área da educação, e com certeza acredito que vocês já devem estar desconfiados de quem seja, né? Vamos conversar hoje com o professor Irã, meu amigo Irã de muito tempo. Seja bem-vindo à Matéria-Prima. Satisfação. Né? Prazer todo meu. E nós vamos falar um pouco, né? Claro que o tempo é curto, mas vamos tentar falar um pouco sobre a questão da educação, né? Você hoje é conhecido em Sergipe como um todo e também representando Sergipe, pelo menos o lado da educação e da cultura em Brasília, né? E aí, Irã, tem algumas coisas importantes para que a gente fale. Como é que anda a questão das diretrizes lá em Brasília, a questão da educação, diretrizes para a educação, né? Como é que você tem acompanhado, quais as ações? Bom, veja, de fato nós temos tido lá na Câmara Federal uma atuação que tem sido voltada para a luta geral do povo brasileiro, dos trabalhadores, mas com um foco muito específico na questão educacional. Isso inclusive por conta da minha militância nessa área, que é uma militância antiga no movimento sindical, na própria profissão como educador que sou. E isso tem sido levado para o nosso trabalho parlamentar também, tem nos ajudado a atuar, especialmente lá na Comissão de Educação e Cultura. Você sabe que este ano é um ano que teve um caráter importante em função de nós termos realizado pela primeira vez no Brasil uma conferência nacional de educação que envolvesse todos os níveis da educação. Então, nós tivemos um momento especial que foi a definição, através desta conferência, das prioridades que deverão ser implantadas no âmbito da educação para o nosso país na próxima década, né? O documento final, inclusive, já está pronto. A participação até, né, permite todos os municípios, né, teve a conferência e quando o município não era uma população imensa, juntava era intermunicipal. Então Isso. Não é uma coisa que veio só de cima para baixo, ao contrário. É verdade. Nós tivemos aqui em Sergipe uma intensa construção desse processo da Conferência Nacional. Nós realizamos, onde foi possível, encontros municipais, né, onde não foi, tivemos os encontros intermunicipais, tivemos depois as plenárias regionais para discutir as questões e depois a conferência estadual, através da qual nós estamos construindo a participação de Sergipe na Conferência Nacional. Aliás, Sergipe teve destaque na Conferência Nacional na medida em que nós conseguimos, na parceria, né, que, por exemplo, o movimento sindical, representado pelo Sintese, junto com outros movimentos de caráter nacional fizeram, nós conseguimos uma boa aprovação de quantidade de emendas para qualificarmos e avançarmos nas diretrizes que estarão sendo apontadas pelas definições da conferência. A conferência teve como eixo a questão da construção do Plano Nacional da Educação, né, o novo plano que nós teremos que fazer para vigiar a partir do ano que vem, e também da criação do Sistema Nacional da Educação. Então isso é uma tarefa importante. Mas também lá no Congresso tramita, especialmente lá na Câmara, um projeto de lei, que é o projeto de lei 1592 de 2003, que eu também destacaria nesse cenário de discussão de diretrizes gerais para a educação, porque esse é um projeto que fixa as diretrizes nacionais para a carreira dos profissionais da educação. Certo. Irã, também lá no Congresso tem a PEC 49. Eu acredito que interessa muito a todos que estão nos vendo agora, que nós temos professores, muitas pessoas ligadas à área da educação, estudantes que têm interesse em entrar na carreira do magistério, né? Fala um pouquinho dessa PEC para a gente. PEC é, na verdade, a sigla para definir proposta de emenda à Constituição. Toda vez que a gente apresenta lá na Câmara ou no Senado uma proposta de emenda à Constituição, ela se transforma numa PEC. No caso, a PEC 49 é uma PEC que é de minha autoria, e é uma PEC que tenta introduzir a cultura como um direito social dentro daquele elenco que a Constituição já prevê. A Constituição já prevê alguns direitos sociais. Aliás, a própria cultura, ela já tem dentro da Constituição, no conjunto da Constituição, um tratamento como se direito social fosse, mas ela não é citada no artigo 6º da Constituição Federal como um direito social. E nós, então, a partir de um desafio proposto pelos próprios professores. Os professores, ao analisarem, ao fazerem seus estudos na luta sindical, chamaram a atenção para esse aspecto e nós apresentamos essa proposta. Ela é uma proposta de caráter conceitual. Ela não implica em grandes despesas, mas ela traz, dentro do conceito das prioridades das políticas de Estado, a inclusão da cultura. E nós achamos que tem que ser assim, até porque
Marcos, você como professor sabe disso, o Ministério da Cultura recentemente publicou dados dando conta dos índices de exclusão cultural no nosso país. E eles são alarmantes, né? O nível de falta de acesso que a população tem aos bens culturais é algo assustador, quer seja através dos espaços que lidam com a cultura, como é o caso da biblioteca, como é o caso, enfim, dos espaços em que você formaliza a socialização desses bens culturais. Espaços alternativos também. Alternativos, né? O acesso ao livro, o acesso ao cinema, o acesso, enfim, a todos os bens culturais. Muito difícil. O Brasil, quando você compara com outros países do mundo e até aqui da América Latina, você vê que os índices são muito rebaixados. Ou seja, nós temos que ter uma política de Estado voltada para superar essa realidade. E um passo inicial para isso é transformar a política num direito social, porque, como tal, ela passa a ter uma correspondente ampliação da responsabilidade do Estado no atendimento a essas políticas que estão voltadas para a cultura. Tanto é que agora, na Conferência Nacional de Cultura recentemente realizada, essa PEC foi escolhida como uma das prioridades a serem trabalhadas para a votação e aprovação, se possível ainda este ano. É o que nós estamos lá trabalhando com muita ênfase, para garantir que a cultura efetivamente se transforme num direito social da população brasileira. Fala nisso, Irã. Aqui em Sergipe, aqui em Aracaju e aqui em Sergipe, né, já tem um acesso garantido dos profissionais da área da educação. Isso também entra pelo processo nacional? Entra sim. Nós estamos aí nos referindo exatamente à garantia de você facilitar o acesso do educador aos espaços que produzem a cultura, que apresentam a cultura, como é o caso de cinemas, teatros, né, áreas de esporte que envolve a temática cultural também. Então, aqui em Aracaju já há uma lei que garante a meia entrada para os educadores nesses espaços. No âmbito estadual, a deputada Ana Lúcia recentemente conseguiu aprovar e foi sancionado pelo governador Marcelo Deda também uma lei neste sentido que garante a gratuidade, aliás, a meia entrada para os educadores nesses espaços. E eu lá em Brasília também tenho um projeto de lei que tramita, é um projeto de minha autoria, que transforma isso num direito nacional. Garante aos profissionais de educação o direito de acesso aos espaços culturais de lazer dentro dessa concepção que eu acabo de dizer. Para nós educadores, ir a um teatro, ter acesso a um bem cultural, não é apenas um momento de lazer, mas é um momento de você se apropriar de um instrumento para o exercício da nossa profissão. Então, nós temos que facilitar as formas de acesso a esses instrumentos. Como nós sabemos que a nossa realidade é uma realidade muito difícil do ponto de vista, inclusive, salarial, é preciso mecanismos que garantam esse acesso. Eu sonho com um dia em que a gente não vai precisar desse tipo de mecanismo, porque o nosso salário vai dar conta de nos permitir ter acesso a isso. Mas enquanto isso não chega, acho que o Estado tem que assumir a tarefa de socializar com mais garantias para os profissionais da educação o acesso aos bens culturais. Muito bem. Irã, só um instantinho. Gente, estão percebendo como é importante trabalhar a educação, trabalhar a cultura e o matéria-prima. Ele não fica somente com algumas ações de visitas no Estado, que a gente está valorizando o aspecto cultural. Então, estamos transpondo também o lado aqui de Sergipe e conhecendo o que é que está sendo feito no Congresso, né? Aqui com o nosso amigo, o deputado Irã Barbosa, mais conhecido como professor Irã, né? E a gente vai falar mais um pouquinho. Não sai daí, o Matéria-Prima volta já.